Hello people, this is Teacher Bella e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os possessive adjectives, que significa adjetivos de posse. E quando a gente fala de adjetivos de posse, a gente pode ter posse de um título de uma pessoa, ou seja, não é da pessoa, é do título, ou seja, se ela é minha irmã, ela é minha, mas ela é minha irmã, então eu tenho posse de dizer que ela é minha irmã, não que ela é minha, tipo, como pessoa. Até porque a gente não pode tomar posse de um ser humano. Somente dizer que ela faz parte da sua vida, né? Tomar posse do título dela na sua vida. Se ela é sua amiga, então my friend. A posse vem daí, beleza? E também de objetos, coisas, né? Ou animais, enfim. Vamos lá. Possessive adjectives, como eu já falei, são palavras que têm a função de modificar um noun, um substantivo, entendeu? E que indica que você tem aquilo, ou tem posse, né? Possessão, que no caso não é possessão, possession seria posse daquilo, tá? Mesmo que pareça possessão, é posse, beleza? Então, por exemplo, ali eu botei this is not my pen, it's hers. Ou seja, essa não é minha caneta, é dela, a caneta é dela, né? Esse hers, ele não é o que a gente vai ver hoje, porque ele é um possessive noun, mas o my que tá ali é um possessive adjective, ok? Porque eu falei que o hers não é, porque her é uma coisa, hers já é uma outra questão que a gente vai ver em outra aulinha, mas por enquanto vamos manter no básico, beleza? Então, eu botei aqui a lista de possessive adjectives que a gente usa no nosso dia a dia, né? E o mais incomum é o it, e eu vou explicar por quê, porque em inglês, assim, pelo menos eu falo muito pouco, só que eu acho importante para vocês entenderem, beleza? Então, for example, já ia falar for example, tá? Porque eu já tô doida no inglês aqui, em português, eu tô esquecendo palavra, tá uma delícia. Mas, segue o baile. My significa meu, meus, minha ou minhas. Então, tipo, my work, meu trabalho, é o trabalho que eu possuo, eu conquistei esse trabalho, eu trabalho. My t-shirt is green, então a minha blusa, essa blusa é minha, eu comprei ela. Ah, mas fulano tem uma blusa igual a sua, mas aquela blusa é a blusa de fulano. Porque já tá com fulano, foi ele que comprou. Então, a partir do momento que eu tenho a posse, não importa se existe uma réplica. Essa versão é minha, beleza? Meus, minhas, pode ser tipo my books, meus livros. My nails, minhas unhas, né? Your, a gente fala que é sua ou seu. Então, por exemplo, your t-shirt, sua blusa, tá? Your computer, seu computador. His e her é dele e dela. Então, vamos explicar. His car is green. O carro dele, ou seja, his car, o carro dele é verde. Muito estranho, por sinal, porque eu quase nunca vejo carro verde, mas segue o baile. Her dress is blue. O vestido dela, her dress. Beleza? Então, her skate, o skate dela, beleza? É azul. Aí vem o que eu falei pra vocês, que é o it, que significa dela ou dele, só que coisas ou animais. Ou seja, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo lá que vai ser melhor, mas eu já vou tentar criar aqui um exemplo. The door wasn't opening because it's... Meu Deus. It's key. Eu esqueci key, gente. Vocês acreditam? The door wasn't opening
Because its key wasn't working. Então, o que eu tô dizendo? A porta não estava funcionando. The door wasn't opening, não estava abrindo. Because its key, ou seja, a chave dela, a chave da porta. Então, a porta tem a posse da chave. Entendeu? Então, its key wasn't working. A chave não estava funcionando, estava quebrada, estava acontecendo alguma coisa com a chave. Beleza? Desculpa aí meu devaneio para entender o que era key, tá? Mas acontece. Inglês com português sempre confunde. Our é nosso. Então, our apartment is beautiful. Nosso apartamento é lindo. Our cars are black. Os nossos carros são pretos. Your, no plural, a gente usa com coisas no plural, né? Então, podia ser your eyes are brown. My eyes are brown. Your eyes are brown. Então, seus olhos são marrons. Your hands are clean. Suas mãos estão limpas. Beleza? There. Eu esqueci de botar aqui no slide, mas é para delas, deles ou delos. Beleza? Ou delo no singular. Porque em inglês a gente fala sobre o non-binary, né, o não binário, com o they. Então, o they ou o their, que seria delo, ou dele, ou dela. Beleza? No caso, deles ou delas. Their para menino e menina é sempre no plural. Their é deles ou delas. E their para não binário tanto serve para delos ou para delo. Beleza? Então, como assim? Vamos usar os exemplos para tanto para menino e menina quanto para non-binary. Então, por exemplo, their friend is tall. O amigo dele é alto. Outro exemplo, aí no plural. This is their party. Então, essa é a festa delas, sabe? No quesito de dizer que é uma festa de várias meninas, ou então, né, de várias pessoas, entendeu? Their party, deles ou delas. E their sibling, por exemplo, é irmão, irmã, ou sibling, que eu não sei falar direito em português, delo ou delos, beleza? Então, there pode ser usado nas duas opções. Mais pra frente a gente vai ver um exemplo melhor, porque eu tô criando aqui na minha cabeça e não tá saindo coisa boa. Porque a minha cabeça, você sabe como é que funciona, né? The basic rule. O que significa the basic rule? The basic rule is after the possessive adjective, we must always put the object of possession. Então, o que eu quis dizer com isso é que depois do adjetivo de posse, eu preciso colocar o objeto de posse. Então, this is my coat, this is my sister. No caso, sister não é um objeto, mas é o título, né? O título daquela pessoa que vira o objeto da frase. This is my hat. Então, aqui eu botei this is my coat. Depois do my, que é o adjetivo, a gente tem que ter o objeto de posse, que é o coat, casaco, ou jaqueta, que é jacket, beleza? Então, vamos para exemplos bem esdrúxulos, tá, família? Aqui, this is my toothbrush. Lembra que a gente viu sobre esses itens na outra aula? Não assistiu? Tô de olho, hein? This is my toothbrush. É a minha escova de dente. Você tá pegando ela por quê? Hein? É minha, pô. Vou ter que botar nome? That is your wallet. Ou seja, é a sua carteira. É a sua carteira. Não é minha. Então eu não vou pegar. Oh no, I broke their watch. Olha só. Esse é o caso de tipo assim... Normalmente uma pessoa não quebra vários relógios ao mesmo tempo, a não ser que ela seja muito azarada. Agora, oh no, I broke their watch. Eu quebrei
o relógio dele. Aqui é uma frase non-binary que eu quis botar para vocês entenderem. Eu poderia colocar I broke her watch ou his watch, mas eu coloquei their watch porque é dele, beleza? You stole her new comb, ou seja, você roubou na maciota o pente, né? Eu vou falar escova, mas escova é brush. O pente dela, porque her, o pente é dela, entendeu? Possession. Show. Vamos para mais exemplos? Vamos sim, dessa vez com frases na prática, beleza? Então, for example, my brother lives in Paris with his friends. Ou seja, meu irmão. O irmão é meu. Ninguém mais tem esse irmão. É impossível. Ele é meu, é da minha família. Meu irmão. Tá? Pode até ser de consideração, mas meu irmão de sangue é ele, meu. Eu tenho posse do título irmão dele, porque ele é meu irmão. My brother lives in Paris with his friends. Ele tem posse dos amigos dele, não são meus amigos. His friends. Beleza? Então, amigos dele. Beleza? Is that your backpack on the chair? Aquilo ali é a sua bolsa na cadeira? Ou seja, sua. Your backpack. Is that your backpack on the chair? Not my backpack. Não é minha. É sua? Tô te perguntando. Isso é uma pergunta. Show? Então, eu botei em vermelho todos os possessive adjectives para vocês perceberem, né? Olha que legal esse carro, gente. Eu amo Canva. Expressando meu amor aqui pelo carro. Do nada. Mas olha esse carro quebrado. Não ficou uma fofura? Elogiem meus slides, eu aceito. This is Louise. Her dress is yellow. Olha o que eu quis dizer. Que essa é a Louise. E o vestido dela é amarelo. Não é o vestido de fulana de tal, não é o vestido que ela comprou na loja, é o vestido dela. Her dress. Ela que tá usando o vestido, então o vestido é dela. Show? The car broke down because its wheel was loose. E aí o que eu falei pra vocês lá do its. O carro quebrou porque a roda dele tava quebrada, tava solta. Loose é solta. E não é loose, é loose. Com S mesmo, loose. Então, pode falar loose também, mas eu falo loose. Porque pra mim faz diferença. The car broke down because its wheel was loose. Beleza? Então, o que eu quis dizer aqui? Eu não tô dizendo que o carro é o meu objeto de posse. A roda é o objeto de posse do carro. O carro, na verdade, agora seria o subject, né? A pessoa que está falando sobre a própria roda. Só que, na verdade, eu estou falando do carro e o objeto de posse do carro é a roda, porque a roda é do carro, né? Ela tá no carro. Tudo bem que o carro é meu, mas a roda é uma parte do carro. Então, the car broke down because its wheel was loose. Beleza? Foi mal? Então, vamos lá, mais exemplos. Our clothes are matching. Eu achei tão gracinha esse desenho, gente. As roupas combinantes. Eu amei. Tá. Nossas roupas estão combinando, estão iguais. Our clothes, nossas roupas are matching. Você tá combinando comigo hoje? Se você tiver, muito obrigada. Your eyes are hazel, right? Eu esqueci de marcar, mas a palavra em vermelho é your, de plural. Por isso que eu botei duas vezes o your, porque lá a gente estava falando de uma mochila e aqui a gente está falando de dois olhos. Your eyes are hazel, right? Então, tipo, eu tô perguntando, seus olhos são cor de mel. Hazel é tipo mel, né? Então, o right é tipo, né? Então, your eyes, os olhos são seus. Eu não tenho como dizer que os seus olhos são meus, porque não tem condição, entendeu? Não tem nem como, não acontece isso. Beleza? Então, basicamente,
Por enquanto é isso. Aí agora eu vou falar sobre a diferença do their no non-binary e do their no plural para deles e delas. Aqui eu tenho uma belíssima foto da Sandy e do Júnior, tá? Com o chororozito. Então, olha lá. Those are Sandy and Junior. And their father is chororó. Ou seja, aqui o their, ele é para deles. O pai deles é o chororó, beleza? Então, o pai deles. O pai é deles. Posse do título de pai do chororó. Entendeu? Seria a posse do chororó, só que, como eu já expliquei, é a posse do título. Those are Sandy and Junior and their father is chororó. Porque isso é um fato, tá? Alex is my sibling. And that's their girlfriend, Laura. O que eu tô querendo te dizer? Que a Alex é minha sibling, que seria o non-binary version para irmã e irmão, tá? Então, Alex is my sibling, and that's their girlfriend, ou seja, delo. Aqui o their não é delas e nem deles, é delo. Então, a namorada delo, beleza? Laura, show? Então, that's their girlfriend, Laura. Show? Quando você fala sibling, é o non-binary version de sister e brother. E their significa que a gente está se referindo a uma pessoa não binária, em inglês, ok? Show de bola. Agora a gente vai falar de casos que a gente ouve muito e às vezes a gente confunde um pouco com o plural das palavras, porque na fala é meio difícil de identificar. Mas, se a gente botar num contexto, a gente sempre entende. Então, the genitive cases. O que é isso, Isabela? Pelo amor de Deus, o que você tá falando? Cara, você vai me deixar maluca. Calma, coração. Tô aqui pra te ajudar. Jenna's brother is Australian. Ou seja, o irmão da Jenna. Jenna's brother. Ou seja, esse S com apóstrofo é o her. É tipo her ali dentro. Então é como se fosse o subtendido. Jenna has a brother. He is Australian. Ao invés de fazer isso, eu falo que Jenna's brother is Australian. Entendeu? Eu subtraí a frase com um pedaço menor. Vamos lá, vamos tentar entender com outras coisas. This is the teacher's lounge. O que eu queria dizer com isso, meu Deus do céu? Esse é o lounge. Lounge é tipo sala, né? Sala dos professores, enfim. Essa é a sala dos professores. Ou seja, o S tá subtraindo o dos professores. Então, por exemplo, this is their lounge. And those are the teachers. Tipo assim, this is my teacher. This is her lounge. Sabe? É isso que eu tô querendo te dizer. Só que subtraído. Então eu tô dizendo que o apóstrofo S é o significado daquela coisa. É o deles. Então é a sala dos professores. Dos vira o apóstrofo S. Então this is the teacher's lounge. A sala dos professores. Beleza? Ou a sala do professor. Porque nesse caso, teacher's lounge seria sem o apóstrofo no plural. Teachers com o apóstrofo quer dizer que é a sala daquele professor específico, beleza? Então, the teacher has a lounge, teacher's lounge. This is the girl's room. Ou seja, é o quarto daquela menina. É o quarto dela. The girl's room, não é girls no plural, assim como eu falei do teachers, né? Não tô falando de vários professores, é a sala do professor. This is my teacher, and this is
her lounge. Ao invés de falar isso, eu falo this is my teacher's lounge. This is the teacher's lounge. Lá, this is the girl's room. This is my sister. And this is her room. Ao invés de falar tudo isso, eu falo this is my sister's room. Ou this is the girl's room. Da garota. É o quarto da menina. Beleza? Aí aqui. Alexis' purse was robbed. Olha só como é uma coisa complexa. O que eu tô querendo dizer aqui? Alexis' purse was robbed. A bolsa da Alexis foi roubada. Então, this is Alexis. This is her purse. Her purse was robbed. Alexis' purse was robbed. Beleza? Então, Alexis, a bolsa. Alexis' purse, a bolsa da Alexis, esse apóstrofo S, é tipo literalmente o da, né? Do, ou dela, dele. Então, Jenna's brother é irmão da Jenna, beleza? Então, Alexis' purse é a bolsa da Alexis, beleza? Esses são os casos do genitive case, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre some useful adjectives. Ou seja, adjetivos que a gente usa muito para definir objetos em específico. Então, por exemplo, big and small. My cell phone is small compared to my notebook. My cell phone is small compared to my notebook. Beleza? My notebook is big and my cell phone is small. Então você pode falar big é grande, small é pequeno. Tem, óbvio, enormous, gigantic, que são coisas, né? Enormous é literalmente enorme e gigantic é literalmente gigante. Então é muito parecido, tá? É só big, small que é diferente, assim, das palavras, né? Aqui. New and old. My cell phone is a little old. Ele tem 3 anos. Meu telefone, ele é um pouquinho velho. Ele não é tão velho, até porque tem muitos telefones muito velhos. Então, old é pra falar de coisa velha. My father is old. Ou older than me, né? Então, old. My grandfather is old. Ele é mais velho, ele é velho, né? No caso, seria idoso, né? Enfim, idoso é outra palavra, mas vocês entenderam. My computer is old. Nossa, meu computador é muito antigo. É old. He's 10 years old. Ele tem 10 anos o computador, sabe? Então você usa para falar coisas que são antigas ou velhas. New é novo, né? New é my notebook is new. Eu comprei ele esse ano, então ele é bem novinho. My board, my frame is new. É nova, novinha em folha, sem uma poeira. Entendeu? Flat é uma coisa que é achatada, uma coisa que é... Eita, uma coisa que é quase que plana, tá? Então, por exemplo, my table is flat. My table is flat. Ela não é thick, tá? Ela é flat, então ela é bem fina, ela é bem achatada. Algumas pessoas definem pessoas com flat, mas eu não gosto porque fica um pouco pejorativo. Se você falar que uma pessoa é flat, você está falando que ela é muito magra. Você está falando que ela é fina e isso é muito ruim. Então nunca usem isso para pessoas. Por isso que eu estou deixando muito claro que é para objetos. Fluffy é uma coisa que é fofa, uma coisa que é fofinha. Então, my dog is so fluffy. Claro, dog não é objeto, mas dá para aplicar algumas coisas com animais aqui, tá, galera? Então, my pillow, meu travesseiro, is fluffy. Ele é fofo, ele é macio, beleza? Cold, hot, são, né, frio e quente. Então, my cup, meu copo, is cold. My coffee is cold.
Meu café já tá gelado já, não dá pra aguentar mais. My soup, minha sopa, it's too hot. Então você pode usar para falar de coisas tão quentes. Você pode falar do clima, it's too hot outside, tá muito quente lá fora, tá? Mas para usar como possessive, a gente usa para falar de uma coisa sua que está naquela temperatura. Então, tipo, my soup, minha sopa tá muito quente. Large e medium é continuação de big and small, mas eu coloquei aqui para poder a gente dar uma diferenciada. Large e medium é tipo, a coisa não é big, a coisa é large. Então não quer dizer que ela seja grande em todas as dimensões. Porque big é quando uma coisa que a gente não quer especificar qual dimensão que é. Large, geralmente, é porque a coisa ela é comprida, sabe? E thick é grossa. Então, large é porque ela é comprida. My keyboard, meu teclado, is large, tá? Largo. Large é largo, beleza? Medium é que é médio, tamanho médio. Ou então, quantidade média. I want my coffee on medium size. I want a medium size coffee. Claro, no possessive a gente fala que my grades, minhas notas, are medium. Ou seja, tá na média, sabe? Hollow é oco. Sim, não é hello de outra forma que eu achava. Antes de eu aprender o que era hollow, eu achei que era outro jeito de falar oi. Olha, passando vergonha, tá? Hollow quer dizer que tá oco. Então, my wall is hollow. Essa aqui não tava, falhou comigo. Mas vocês entenderam, né? Quando você bate, ouve um barulho que tá muito oco. Hollow. Bad, rotten, fresh e good servem para muito parecidas coisas. Então, quando a coisa tá bad ou rotten, ela pode estar podre. Rotten é podre, bad é ruim. Pode ser uma coisa que é ruim. My English is bad. Meu inglês é muito ruim, sabe? My meat is rotten. Minha carne tá podre. My salad is fresh. Ou seja, minha salada ela tá fresquinha, tá uma delícia, prontinha para comer. My English is good. Meu inglês é bom. Beleza? Então, basicamente, esses são alguns adjectives que dá pra gente usar com os possessive adjectives, que no caso é outro tipo de adjetivo. Esse aqui são adjetivos para qualificar a coisa da qual a gente está falando. Então, a gente tem o possessive, my, coisa, book, classificação, is small. Beleza? Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem, tá? Um beijo. See you next class. Bye!